Bora falar sobre a nossa mente, sobre o nosso psicológico? Eu acho que muitas vezes a gente precisa de parar e olhar pra dentro de nós mesmos, e por isso que eu trouxe esse vídeo totalmente diferente do conteúdo que eu costumo trazer pra vocês aqui no canal, mais voltado pra negócios, mas hoje eu vejo o tanto que é importante a gente cuidar de nós mesmos. Então, se vocês já gostaram do tema do vídeo, tenho certeza que isso pode impactar na sua vida de várias formas, deixa o joinha aqui, se inscreve no canal, que tem muito conteúdo bacana e reflexões de vida também vindo por aí. Galera, eu decidi gravar esse vídeo pra vocês, já tem um tempinho que eu quero falar sobre esse assunto e hoje eu realmente falei, eu acho que tá na hora de eu falar sobre isso. E a Valesca Ribeiro postou um IGTV há um tempo atrás muito bacana lá no Instagram dela, em que ela falou sobre, acho que chamava cobranças e pausas necessárias. E eu achei muito interessante o que ela tratou. Se você não viu, corre lá pra assistir. Que é algo que eu também sim, sinto muito e que eu também estava passando por várias coisas ali que ela mencionou no vídeo. E eu recebi, nessa época mesmo que ela lançou o vídeo, eu recebi um pouquinho antes uma mensagem de uma seguidora falando algo do tipo que ela se sentia mal por me acompanhar todos os dias e ver o tanto que eu era produtiva, que eu fazia milhões de coisas e ela se sentia mal com isso tudo, porque ela não conseguia fazer esse tanto de coisa que eu fazia. E aquilo, assim, eu fiquei refletindo muito sobre aquilo, até cheguei a falar nos stories do Instagram sobre esse assunto, mas decidi agora vir trazer aqui pro YouTube um pouco dessas reflexões, né? Há um tempo atrás eu ouvi um termo muito legal chamado contos de fadas para adultos. E o que seria isso? Seriam esses casos hoje que a gente adora ler livros de pessoas de sucesso, pessoas que alcançaram tal coisa na vida, né? E a gente gosta muito de assistir, de ver filmes sobre isso, de ler livros sobre isso, de escutar essas histórias. E acaba que isso virou um conto de fadas para os adultos, que hoje é o que a gente se espelha nisso e a gente busca isso e muitas vezes acaba sendo um conto de fadas porque parece que tudo é maravilhoso e na realidade não é. Vou ser bem verdadeira com vocês aqui nesse vídeo porque eu acho que a gente tá criando essa relação assim mais próxima. Eu sinto muita proximidade com vocês, todos os dias a gente tá interagindo lá no Instagram, aqui no YouTube também. Então vou contar pra vocês do que eu vivia uns dias atrás. Eu tô fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Agora eu tenho a minha loja em Lavras, tenho minha loja em São João, tenho o escritório do site separado, tenho o meu curso online que eu estou gravando, ainda não acabei de gravar, são muitas e muitas e muitas aulas. Tenho o YouTube, me formei em administração, mas até há pouco tempo atrás eu ainda estava cursando administração. Passei por um processo de mudança de casa, né? Eu finalmente realizei o meu sonho de comprar minha casa, então tava cuidando disso tudo, cuidando de reforma, de um monte de coisa que também me consumia muito tempo. E paralelo a isso, gente, eu comecei a dar assessorias de compra em São Paulo, em que eu ia com as pessoas até São Paulo para fazer compra de mercadoria. E isso foi algo maravilhoso. Eu amei a experiência, assim, conheci tantas pessoas legais de vários lugares diferentes do Brasil que vieram até São Paulo pra gente fazer essa assessoria, né, para eu dar essa assessoria, e foi muito bacana. Mas eu já estava no pico do meu estresse, muito sobrecarregada. Eu sempre fui sobrecarregada na minha vida, porque desde a minha época que eu ainda não tinha loja física, mas eu já tinha loja online, eu estudava, né, na minha graduação, e meu curso é integral, eu participava de um monte de grupo de estudo, fazia projeto de pesquisa, um monte de coisa na faculdade. Então eu sempre fui sobrecarregada, mas isso foi aumentando demais, né? Aumentando muito. Hoje eu sou muito mais do que eu era naquela época, mesmo naquela época eu já achando que eu era muito. E aí, na minha primeira semana que eu fui dar essa assessoria de compras em São Paulo, eu fiquei 3 dias seguidos em São Paulo. Foi uma segunda, terça e quarta-feira, e cada dia seria com uma dupla num dia, outra dupla no outro dia e por aí vai. E, gente, acho que foi a semana mais cansativa da minha vida, no sentido de cansaço mesmo, assim, eu nunca senti tanto cansaço na minha vida. E olha que eu sou muito acostumada para ir para São Paulo, fico 12 horas andando lá fazendo compras e
tranquilo, vou de boa. Mas ficar 3 dias seguidos fazendo isso foi assim, a gota d'água pra mim. Porque lá a rotina de horários é completamente diferente, né? Então, assim, eu tinha que acordar 2, 3 horas da manhã pra começar a me arrumar, organizar tudo pra começar a dar assessoria. Eu chegava no hotel 4 horas da tarde, tinha que dormir logo em seguida, mas eu chegava no hotel, eu tinha que trabalhar porque tinha um monte de coisa pendente pra eu fazer, pra depois eu ir dormir e de madrugada começar tudo de novo o processo. Então foi muito cansativo pra mim, muito cansativo, apesar de ter sido maravilhoso conhecer as meninas, isso foi perfeito. Mas eu tô falando do desgaste físico e mental mesmo, sabe? E aí eu cheguei em Lavras, eu acho que foi na quinta-feira que eu cheguei em Lavras. Na quarta noite, mentira, eu falei errado. E eu estava muito exausta e eu meio que tive um surto, gente. Senti uma coisa que eu nunca senti antes. Eu só conseguia chorar. Chorar. Eu tava começando a fazer looks na loja, fazer stories, né? Que eu tinha trazido várias novidades. E eu simplesmente entrei dentro do provador e chorei. Eu não conseguia parar de chorar. Eu melhorava um pouquinho. E aí, do nada, eu começava a chorar de novo. Era não sei explicar. É um estresse extremo, assim, que a minha psicóloga depois disse, meio que me diagnosticou com isso. Que é um estresse extremo. Tem um nome, mas eu esqueci o nome do negócio. E aí, desde então, eu tô buscando me cuidar mais, sabe? Tentar entrar num equilíbrio na minha vida, porque a gente se cobra demais, a gente se cobra o tempo todo. E eu acho que essa é a pior cobrança que existe, porque a gente é cobrado da sociedade, a gente é cobrado pela nossa família, pelos nossos amigos, mas a pior cobrança é a que vem de dentro. É aquela que a gente fala pra gente mesmo, você precisa fazer isso, você tem que fazer isso, e se você não fizer, meio que você é incompetente. Eu me sentia incompetente em várias vezes. E eu sempre fui tão forte, eu sempre pensei assim, quando eu tava tendo esse surto, né? Essa crise, não sei o nome disso, eu só pensava o seguinte, e é o que me fez ficar pior ainda. Eu só pensava assim, nossa, eu sempre fui uma pessoa tão forte, eu nunca me deixei abalar com nada na minha vida. Como assim agora eu não tô dando conta do recado? E aí eu já tava mal. E eu me fazia sentir pior ainda, porque eu me sentia inútil, eu me sentia incompetente, me sentia ruim de serviço. E, gente, isso é uma bola de neve que a gente vai cada vez mais se afundando. E eu vejo que a maioria das pessoas que trabalham com a internet tem alguns episódios como esse que eu tive, justamente porque não é que as pessoas ficam nos cobrando, criticando coisas do tipo, nem é isso, porque, nossa, isso é muito pouco, graças a Deus, eu pelo menos não sofro com isso. É uma vez ou outra que aparece alguém aí, um hater, mas fora isso, não, eu tenho que agradecer tantas palavras lindas, né? Mas aí a gente se cobra, por quê? Aí a gente se cobra criar conteúdo de valor para impactar na vida das pessoas. Então, para eu fazer um vídeo no YouTube, eu fico programando muito tempo antes para ver se vai ser relevante, como que eu vou fazer esse roteiro. Eu planejo tudo, gente, tudo. E aí, tudo isso, mesmo que as pessoas não estejam nos cobrando, enfim, né, assim, nitidamente, a gente se cobra. Porque a gente quer ajudar vocês aí do outro lado, eu me sinto muito assim, e isso acaba virando, que como eu falei, é uma bola de neve. E aí, gente, o que acontece é que a gente se compara o tempo todo, né? E eu, por exemplo, eu gosto muito de seguir empresárias, pessoas do mundo dos negócios, eu amo esse universo. E aí, eu sigo várias pessoas nas redes sociais que, tipo assim, é o dia inteiro trabalhando muito, super produtivo. E aquilo que a minha seguidora falou de mim, eu sinto vendo essas pessoas. Então ela disse que se sentia mal por me ver tão produtiva. E eu, por outro lado, me sinto mal vendo outras pessoas. Então a gente sempre vai se comparar, sempre. E é esse que é o problema, né? Porque talvez pra ela o que eu faço hoje é muito. Então ela se compara comigo, mas eu me comparo com outra pessoa, que pra mim a outra pessoa faz muito. E com certeza essa outra pessoa também se compara com outra e se acha pouco. E é esse o problema da comparação, quando a gente se acha pouco porque tá vendo as outras fazerem outras coisas e tudo mais. E a internet, gente, não mostra nem
nem um décimo do que é a nossa vida, a nossa rotina de verdade, né? Então todos nós temos nossos momentos de fraqueza. Como eu contei pra vocês que eu tive esse momento e que eu me senti péssima por estar tendo isso, eu me senti fraca por conta disso e isso é muito bizarro. E aí, que nesse final de semana nesse dia do meu surto, eu fui passar o final de semana no meio do mato. Eu coloquei meu celular em modo avião e não mexi, fiquei assim isolada do mundo, tentando respirar mesmo, ficar tranquila. De vez em quando ainda me batia o baixo astral, a vontade de chorar, eu chorava, né? Mas passou. E aí agora eu tento me respeitar um pouquinho mais. Eu ainda sou uma pessoa que se cobra muito. E eu sou um pouco viciada em trabalho. Eu sei disso. Será que é por causa do meu signo, gente? Que eu sou capricorniana? Não sei, mas tô brincando. Mas eu sou um pouco assim. E às vezes eu tenho dificuldade de separar as coisas, porque eu me cobro demais e o trabalho é algo muito importante na minha vida. Então isso acaba fazendo com que eu me cobre demais em relação a isso. E o que acontece é que a gente não consegue desligar a nossa mente. A gente realmente não consegue. Quem é empreendedor, empresário, eu acho que vai entender exatamente isso que eu tô falando. É você deitar na cama e você não conseguir desligar a cabecinha, não conseguir falar, não, para, acabou. Você não vai pensar nisso agora. É difícil a gente ter esse autocontrole. Eu fico numa briga comigo mesma o tempo todo. Às vezes eu tô em um final de semana, mas eu tô lá, ao mesmo tempo que eu tô lá me divertindo e tudo mais, eu tô com a cabeça longe. Eu tô pensando, mas eu posso fazer isso, vai ser muito interessante. Eu vou tendo milhões de ideias e vai me surgindo milhões de ideias de negócios, de várias coisas que eu posso fazer, vários conteúdos que eu posso trazer pra vocês. E, gente, a gente pira mesmo uma hora, né? Então, agora, gente, eu tenho tentado encontrar limites e eu tenho me respeitado mais, respeitado os meus momentos, respeitado se eu não tô bem, eu tento ficar tranquila, tento ficar mais na minha, me desligar um pouco do trabalho. Tenho buscado ajuda psicológica, né? Fazer terapia e é isso que eu dou de conselho para vocês. Cuidem do psicológico de vocês, porque empreender não é fácil. E se vocês verem algum lugar falando que é um conto de fadas, empreender, não acreditem porque não é. É muito difícil, é muito desafiador e é muita responsabilidade em cima de você o tempo todo. E, gente, o que acontece no empreendedorismo é que só depende de você. Então, quando você trabalha numa empresa, trabalha para alguém, você tá fazendo o seu trabalho, é claro, você vai fazer o seu trabalho bem feito, mas não depende em si de você para fazer a empresa dar certo, para fazer aquele projeto dar certo. Muitas vezes depende dos seus superiores, do seu patrão e por aí vai. Agora, quando você é dono do seu negócio, tudo depende de você. E você é o responsável por tudo. Então, se as vendas não estão indo bem, a responsabilidade é sua. Se a pandemia chegou e te afetou, a responsabilidade é sua. Se o seu atendimento não tá muito legal, a responsabilidade é sua. É tudo nossa responsabilidade, porque nós somos os donos e nós, na maioria das vezes, nós que temos pequenas empresas, nós não temos uma equipe enorme que tem um departamento de gestão de pessoas, um departamento de marketing, um monte de departamento. Eu hoje tenho 10 pessoas que trabalham comigo, mas diretamente, né? Mas eu não tenho departamentos. Não tenho. E tô longe de ter, né? Então acaba que muita coisa ainda fica em cima de mim. Apesar de que eu hoje delego muito mesmo. E isso é algo que eu sempre falo com vocês, a importância de delegar funções. E eu já fiz muito isso e é o que tem me ajudado. Eu ter contratado mais pessoas para trabalhar comigo e ter me aliviado um pouco, mas é muita responsabilidade. Então o recado, a reflexão que eu deixo aqui para vocês e o conselho que eu dou é: cuidem da sua mente, cuidem de você, cuide do seu psicológico, porque a gente pode ter milhões de sonhos e a gente é competente para realizar todos eles, mas se a gente não estiver bem com a gente mesma, a gente não vai conseguir realizar nada. Então, a gente tem que se colocar como prioridade. E é difícil, não tô falando que eu faço isso sempre, porque não faço. Muitas vezes eu me deixo de lado, mas eu sei o quanto que isso é complicado, né? Não é problemático e não dá pra gente realmente agir dessa forma. Então esse foi o vídeo de hoje.
É uma Joyce mais íntima de vocês aqui hoje, abrindo o coração, mas é com um bom propósito, para alertar vocês mesmo a cuidar de vocês. Então, beijos, até o próximo vídeo e me contem aqui nos comentários se vocês também têm passado por esses dilemas aí com a mente que a gente vai conversando.